Alô, irmãos e irmãs. Pai seja com todos nós nesse dia. Amém, né? Graças a Deus. Estamos aí, né? Aqui e aí, né? As nossas casas, os nossos trabalhos, né? Procurando perseverar aí na palavra, né? Na igreja, na congregação do Senhor Jesus, né? Que são as primícias da salvação, né? Graças a Deus. Graças a Deus por tudo, né? Que Ele tem feito em nossas vidas todos os dias. Vamos agradecer, orar, né? E pedir ao Deus Altíssimo que por Jesus Cristo Ele nos livre aí das teorias, das filosofias, né? Das teologias que são contrárias à palavra, né? Porque são essas teorias, filosofias e teologias que fizeram o Evangelho ser pervertido, né? Perverter-se. Ele foi pervertido por causa disso, né? Porque apareceram pessoas, né? Estava crendo todo mundo, né? Pessoas, né? Instruídas, filósofos, teólogos, teóricos, estavam crendo, né? Os nobres estavam crendo, né? Ali no início da igreja. E eles, uma boa parte deles não se converteram, né? Que a conversão é o quê? A conversão é eu jogar tudo que eu tenho na minha cabeça para fora, minhas opiniões, e colocar a mente de Cristo no lugar. Então, muita gente não fez isso, né? Achou que ele podia continuar com seus pensamentos na igreja e defender os seus pensamentos, as suas teorias, né? Teologias, filosofias, que muitas delas eram contrárias ao Evangelho, né? Contrárias à palavra. Então, é em cima disso é que nós estamos falando aqui, né, irmão? Estamos procurando exatamente aqui a igreja, onde é que ela está, e o que ela estava fazendo para combater essas teorias, por que ela não combateu no início, enfim, estamos procurando ver isso aí, né? Nós já vimos aí que vimos vários aí sucessores apostólicos, né? Aí estamos vendo aqui o que aconteceu nos diversos reinos dos imperadores, né? Romanos, que começaram a perseguir a igreja, alguns deles, né? O último que nós vimos aqui foi o Tito. O Tito foi um general e também foi imperador, né? Que destruiu Jerusalém no ano 70, né? E o Tito, né, o historiador que andava junto com ele, que era o Joséfo, na hora lá da destruição, né, ele disse uma frase interessante, né, segundo o historiador. Ele disse que foi Deus quem derrubou aquela grande obra, não foi ele. Porque ele disse o seguinte, ó, as mãos humanas e as máquinas, a elas, né, as mãos humanas e as máquinas, seria impossível destruir aquele templo por causa da sua, né, construção. Então o Tito, ele, né, por causa dessa, digamos assim, por causa dessa visão que ele teve, né, não foi uma visão, né, talvez uma revelação, não sei, porque ele viu que as tropas dele não tinham a menor condição de destruir aquele templo, né? Mas ele foi destruído. Então ele viu que tinha uma força, né? Além da dele, destruindo aquele templo, para cumprir a profecia do Senhor Jesus, conforme nós vimos, né? Aí já citamos várias vezes, certo? Então, por causa disto, né? O Tito ele tolerou os cristãos, tolerou os judeus, né? Ele não fez perseguição. Mas o irmão dele que assumiu o trono, o tal de Domiciano, que foi imperador entre os anos 81 até o 96, né? Ele ouviu falar de um rei, né? Descendente de Davi, que ia tomar, né? Todo o reinado da terra, né? Certo? Era descendente de Davi, que reinaria no mundo, né? Aí ele, então, o que ele fez? Ele passou a perseguir os judeus e os cristãos, né? E como tinha muitos nobres que tinham crido, né, ele matou nobres, matou pessoas até da família dele, né? Mandou matar, né?
os nobres, os ilustres, né, de Roma, que tinham abraçado a fé, né, conforme a gente já falou aí. O que ele fez? Ele puniu com o exílio, né, mandou o pessoal ir embora, né, de Roma, e mandou alguns ir trabalhar em Minas, né, trabalhos forçados, né. Ele confiscou o bem dos cristãos, né, a moradia, os bens, né, torturou, né, matou, certo? E ele queria ser adorado como um deus, né? Fez uma grande estátua para ele lá em Roma, queria que a sua estátua fosse adorada, né? Então ele continuou a perseguição que Nero inaugurou, né? Depois dele veio Nerva, né? Que governou de 96 a 98. O Nerva também tolerou os cristãos, houve paz, né? Aquelas pessoas que foram banidas voltaram, né? Enfim, ele revogou todas as decisões de Domiciano, né? Os banidos voltaram, recuperaram suas propriedades, seus bens, né? E houve um grande crescimento da igreja. Ou seja, muitas pessoas estavam crendo, né? Muitas pessoas. Houve um grande crescimento da igreja entre os intelectuais, né? Entre os filósofos, entre os teólogos, entre as elites, né? Houve muita gente que creu, certo? E de 98 ao ano 117, reinou então o Trajano. Aí o Trajano foi terrível, né? Ele reinaugurou, né, a perseguição aos cristãos, né? Certo? Voltou para o seu decreto, ele decretou a perseguição, né? Porque a igreja ameaçava o paganismo, né? Então a igreja, com a sua doutrina, né, ameaçava as religiões pagãs que eles professavam, né? Os romanos, né? E aí os templos estavam desertos, né? O pessoal estava fugindo dos templos. A adoração aos deuses estava se acabando, né? Estava sendo negligenciada, né? Os sacrifícios tornaram-se raros porque ninguém queria mais vender, né, animais para fazer sacrifício. Então isso fez com que o Trajano decretasse, né, essa perseguição. Então isso levantou um clamor popular também, né? Porque o povo estava sentindo falta, né, das suas religiões e das suas teorias e filosofias, né? Então levantou um clamor popular contra os cristãos, né? Como aconteceu em Éfeso, né? Na narrativa de Atos 19, 27. Aconteceu lá, né, por causa da Diana, né? A deusa Diana. Pois então as pessoas que ganhavam dinheiro com esse paganismo começaram a provocar a população, né? Para que se perseguisse as religiões, a religião cristã, né? Se perseguisse os cristãos principalmente, né? E havia muitas acusações contra os cristãos junto aos governantes, né? Então, né, todos os dias, todas as horas, né? Tinha um lá no imperador acusando os cristãos, né? De muitas coisas, né? Nós vamos ver algumas delas aqui. Aí o que aconteceu? No ano 110, muitos cristãos foram levados ao tribunal de Plínio, né? Apareceu um tal de Plínio no ano 110. Muitos cristãos foram levados ao seu tribunal. Ele era governador da Bitínia e do Ponto, né? Lá na Ásia. Então ele viu que muitos cristãos foram mortos sem terem cometido crime algum, né? Certo? E ele viu que os decretos de Nero, né, foram anulados pelo Senado, né, e os de Domiciano por Nerva. Então o Plínio ficou preocupado, né, tinha muita acusação, né, e os decretos tinham sido anulados, certo? Tinha os decretos de Domiciano, mas os outros tinham sido anulados. Aí o que ele fez? Ele resolveu fazer uma consulta ao Trajano, né?
certo? Aí ele escreveu uma carta para o Trajano, e amanhã nós vamos ver o teor dessa carta, se Deus quiser, né? Se Deus o permitir. Vamos parar por aqui hoje. Paz e graça para todos nós e amém, né?